que confira esse time. Porque a evolução que começou com o jogo da Portuguesa, ela vem aumentando a cada dia. A vitória de hoje confirmou aquilo que a gente vem dizendo, que o time começa a pegar a liga e não poderia ser diferente. Chegaram 12 jogadores, né, recentemente. Então esses jogadores estão se entrosando e são jogadores de bom nível técnico, bem superior àqueles que estavam jogando o Campeonato Paraibano como titular. E aí, gente, com a competência do técnico, hoje, inclusive, o nosso Ranieri me fez uma pergunta: se escalar um time com apenas 2 volantes, com 3 homens no meio campo, sendo 2 volantes, e o terceiro homem ser, na verdade, um atacante, jogando de meia, se não era muita ousadia. E eu dizia, é ousadia. Pois não. Não, só para informar, desculpa te interromper, mas para informar não, público fica à vontade, renda, né? Hoje, público pagante, 5.231 para uma renda de 96.522,50. Público pagante, 5.231, renda de 96.522,50. Beleza. Eu vinha dizendo aqui, a Ranieri tinha calculado em 6 mil pessoas. Mais ou menos isso, né? Porque o que você está dando aí é o pagante, né? Tem aquele pessoal que também que não paga, né? Então acho que ficou por aí mesmo. Acertei. Bom, voltando aqui o jogo, enquanto a gente aguarda a entrevista aí do técnico João Bussi, o que a gente viu, eu até respondendo a ele, eu disse assim, olha, ele disse, será que não é excesso de confiança? Eu digo, olha, para fazer isso, ele tem confiança no que ele treinou. Porque ele não é irresponsável. Ele sabe que quando esse time perder a bola, esses jogadores que estão na frente, chega às vezes a ser um 4-2-4, em alguns momentos, tem que voltar para marcar. E principalmente diante de um time que tem categoria. O 4-0 não é porque o time lá não mostrou. Você veja quando estava 0-0, o time atacou bastante. Enfrentou o Botafogo tete a tete. Era um jogo de trocação o tempo todo, né? Até levar o primeiro gol. Aí sim, a partir daí o time começou a se consertar, né? O time sentiu, né, o efeito psicológico do gol do Botafogo, a torcida empurrando. Aí sim, o Botafogo começou a tomar conta do jogo, fez o segundo. E aí, no segundo tempo, quando a gente esperava uma reação, né, do Concórdia, e não veio. Não veio. O Botafogo entrou com a mesma determinação, a mesma intensidade que eu, ainda no primeiro tempo, ficava dizendo assim, puxa, foi uma intensidade tão grande que eu tô achando que esse time, eu internamente estava dizendo para mim mesmo, eu acho que esse time do Botafogo não vai aguentar esse volume de jogo no segundo tempo, não. Mas me enganei, porque continuou do mesmo jeito. E quando começaram a cansar um pouquinho, aí entrou a garotada. Então, a intensidade continuou. Aí veio 3, veio 4, e poderia ter vindo 6. Porque no segundo tempo, aí sim, o Concórdia acabou-se. Não atacou mais, abdicou do jogo, não chegava mais e começou a rezar para que terminasse. Para não ter um vexame, né? Sair daqui com uma goleada de 6 ou 7. Gente, foi uma exibição maravilhosa. Tá? Alguns jogadores jogaram muito. O Gama, o Guilherme Santos, né? O Gustavo Ramos hoje, que não tinha jogado esse futebol ainda. A zaga se comportou muito bem. Olha, o Alisson só fez uma defesa. Foi no primeiro tempo. Uma grande defesa. Ali ou era, não sei se chegou na pequena área não, mas era no final da grande área, já entrando na pequena. Cara a cara, ele fez um defesaço. E depois, foi só assistir o jogo. Porque
o time do Concórdia não conseguiu criar a bola para criar realmente uma chance de gol, né? Então, o Botafogo foi assim, arrasador. Mostrou que está crescendo ainda mais. E eu, pelo que eu estou vendo, o jogo contra o 13, que vale uma vaga para a final do campeonato, o Botafogo deverá estar ainda melhor. Porque o time está mostrando, jogo após jogo, uma evolução, né? Então, o 13, que precisa vencer, né? Jogando aqui, hoje tivemos aqui de pagante 5.200, mas tinha aqui, tranquilo, aqui umas 6.000 pessoas. Eu acredito que do próximo sábado, nós vamos ter aqui mais de 10.000 pessoas aqui. Então, a coisa vai ser muito difícil pro 13. Impossível? Não existe isso no futebol. E é um clássico, né? O 13 pode vir aqui e aprontar. Mas, baseado em fatos, e é assim que a gente comenta, baseado em fatos, porque ninguém tem bola de cristal, o Botafogo tem chance de sair com outra vitória diante do 13. E uma vitória até maior do que a que teve lá em Campina Grande. Se jogar nessa intensidade que jogou hoje, eu não acredito que o 13 vai aguentar, não. O Botafogo está muito bem, está de parabéns o seu treinador, de parabéns os jogadores. É uma outra postura, é um outro nível técnico. É um time, já que podemos dizer, de Série C, né? Jogando um campeonato paraibano que o nível é muito baixo, né? Então, gente, o que eu disser aqui é chover do molhado, né? São apenas detalhes de uma vitória maiúscula, de um time que entrou de forma ofensiva, que não abdicou de atacar em nenhum minuto, né? E que teve um adversário muito forte até levar o primeiro gol. Também agredindo, indo para cima, mostrando qualidade. Então, dizer que o Botafogo deu de 4-0 num pato morto, isso é mentira. Esse time joga contra Figueirense, joga contra Chapecoense, contra o Criciúma, é da primeira divisão de lá. Então a primeira divisão do futebol de Santa Catarina é 10 vezes melhor do que a primeira divisão do Campeonato Paraibano. Então não venha dizer que esse time é fraco. O Botafogo foi forte, né? E tende a continuar assim. Então, é como o torcedor diz, é passar o Pix, porque o Botafogo vai para uma terceira fase, agora vai enfrentar realmente grandes times do futebol brasileiro, mas quem sabe, né? Pode pegar um mediano, um pequeno que passa ali imprensado, aí quem sabe chegar até uma quarta fase, né? Impossível? Não. Agora, claro, se pegar aí Palmeiras, Flamengo, né? O Botafogo do Rio, enfim, esses times assim, aí vai ficar muito difícil pro Botafogo daqui, para o Belo, né? Mas, mesmo assim, com quem seja, o Botafogo, do jeito que está jogando, e deve melhorar ainda mais antes da Série C, porque novos jogadores virão, tem condições de fazer bonito. E se for eliminado, ser eliminado de cabeça erguida. Contra qualquer adversário, nem que seja o melhor do Brasil. Então, gente, essa é a minha análise desse jogo de hoje e do momento que vive o Botafogo. É um momento de ascensão, é um momento de crescimento. O time caminha para exatamente atingir aqueles objetivos da SAF e do torcedor. Eu vou ficando por aqui e o Sarinho já está chamando lá embaixo com a fala de João Bussi. Vai lá, Sarinho.